Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com as transações SMOD e CMOD. Transação SMOD. Eu vou entrar na transação e já vou explicando o que ela faz. Essa transação, ali pelo título, você já tem uma ideia. SAP Enhancements. Essa transação você faz melhorias, você coloca seu código Z dentro de um programa standard, em pontos específicos, tá? Não é aquele objeto enhancement que você cria e coloca no começo, no final de uma função, do método, de um form. Aquele lá é o objeto enhancement. Também serve para você colocar o seu código Z dentro de algum lugar no standard. Só que aqui o enhancement é no sentido de melhoria, ampliação, tá? Porque você não vai criar necessariamente um enhancement. Você pode criar um include para modificar o comportamento, pode criar uma campus dentro de uma estrutura que vai ser incluída numa tabela standard, pode criar uma subtela. Então, assim, é enhancement no sentido de melhoria, ampliação, tá? Aqui ele pede já um campo que é o enhancement, tá? Se você já tem o enhancement, você já sabe o enhancement que você quer visualizar, você coloca aqui. Se você não sabe, você pode pesquisar. Então vou apertar F4. Aqui ele já me traz duas exit names, né? Enhancements, que você pode visualizar seus componentes, ou seja, os lugares que você pode modificar. Se você quer fazer um filtro, clica aqui em Information System. Aí você pode passar o nome, o texto do enhancement, o pacote, para você fazer um filtro mais aprofundado, né? Vamos colocar aqui, vamos pegar só os 200 primeiros registros, tá? Só para ter uma ideia. Então aqui, ó, são vários exemplos de onde você pode modificar o comportamento do standard em vários lugares do sistema, tá? Então depois vocês podem dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa interessante para vocês. Eu vou implementar com vocês um enhancement, tá? Para vocês verem como é o processo. Aí quando vocês quiserem implementar outro tipo de enhancement, vocês já têm uma ideia de como fazer isso, tá? Então vou implementar esse aqui, ó, MM06E005. O que é isso? É, ó, campos de cliente no documento de compras, tá? Então a gente vai colocar campos nossos dentro do documento de compras, tá? Vamos lá, vou dar dois cliques para ele selecionar e eu vou exibir os atributos desse enhancement, tá? Beleza, aqui nos atributos ele mostra o nome do enhancement, o texto, pacote, idioma, quem criou, quem modificou, tá? Informações básicas. Voltando aqui, vamos ver agora os componentes do enhancement, que são os mais importantes aqui. Aqui nos componentes a gente tem módulos de função, tá? Cada módulo de função desse serve para você colocar o seu código, tá? Então, aqui, esse é para exportar dados para a subtela do cliente, para cabeçalho de documento de compras. Ó, exportar dados para a subtela de cliente, para também cabeçalho de documento de compras. Importa dados. Então, cada uma faz uma coisa diferente, tá? Você pode navegar aqui, porque tem mais, tá? Aqui está aparecendo 3, mas tem mais aqui, ó, tá? Ó, function codes não tem nenhuma, tá? Então não precisa mexer aqui. Screen Areas é onde você pode colocar seus componentes na tela, tá? Dentro de uma tela standard. Então aqui você tem, ó, esse programa, essa tela. Depois ele tem, ó, que vai chamar essa outro programa e essa outra tela, tá? Então esse aqui é um programa standard que vai chamar uma tela que você pode colocar alguma coisa dentro, tá? Aqui essa tela é para PO, é Purchase Order, tá? Ordem de compra. Então toda vez que vocês verem PO é sobre ordem de compra, tá? Então essa aqui é uma subtela para cabeçalho. Então se eu quero colocar algum campo de cabeçalho, eu vou colocar nessa subtela, essa 0101. Se eu quero colocar algum campo em nível de item, eu vou mexer nessa outra tela. Aí tem uma tela aqui de agreement, tá? E assim por diante, tá? Includes. Eu posso mexer nesse include aqui, ó. Esse include específico é para cabeçalho de documento de compras, que é da tabela EKKO. Quando você quer mexer no item de documento de compras, você vai mexer nesse outro include, EKPO. Então, se eu quiser colocar campus Z
dentro do cabeçalho de documento de compras, eu vou mexer nesse include. Se eu quero mexer a nível de item, eu mexo nesse include, tá? Então aqui só está mostrando onde você pode mexer, tá? Mas não é aqui que você vai criar a sua implementação. Vamos voltar. Documentação. Vou exibir. E aqui explica, né, como você pode fazer a modificação, ó, o que você pode, o que você não pode. Ó, não pode modificar campos standard, modificar dados que dependem do documento, do cabeçalho do documento e dos itens. Então tá explicando aqui, ó, quais includes que você tem, ó, áreas de tela, tá? Então é uma explicação mais textual mesmo, tá? Então você pode dar uma olhada aqui depois com calma, ler certinho antes de modificar isso aqui. Mas eu já vou mostrar um exemplo mais prático aqui para vocês já terem uma ideia de como faz para colocar um campo no cabeçalho do documento de compras, tá? Beleza. Fechamos a documentação. Tá. Já olhamos informações sobre esse enhancement. Agora, aonde a gente de fato faz a implementação desse enhancement? Em outra transação, que é a transação CMod, tá? Então, copie esse enhancement, entre na transação CMod. Antes de começar a mexer no enhancement, colocando seu código lá, a gente primeiro precisa criar um projeto de ampliação. Então, vou criar aqui um projeto ZME001, tá? Clique em criar. Pode dar uma descrição para o seu projeto. Adicionando campos Z no cabeçalho do documento de compras, tá? Pode clicar aqui em Enhancement Assignments. Pode salvar. Vai ser objeto local porque eu estou testando, tá? No seu caso, se você estiver fazendo uma coisa real, joga numa request, no pacote, tá? E aqui ele pede um enhancement. Lembra aquele enhancement que a gente já viu na transação smod? É aqui que a gente vai colar. Então vou colar o enhancement e vou dar um enter. Então aqui a gente pode ver que a gente pode colocar outros enhancements no mesmo projeto de ampliação, tá? No caso eu vou usar somente esse. Então eu vou salvar e eu vou clicar aqui em componentes. Aqui ele me mostra aqueles pontos onde eu posso modificar. Tem algumas function exits aqui, screen exits, include de tabelas. Então é aqui que eu posso mexer, tá? Então o primeiro local que eu vou mexer é nos includes de tabela. No caso eu vou colocar um campo de cabeçalho. Eu vou colocar 3 campos aqui, tá? E eu vou colocar no cabeçalho documento de compras. Como eu quero colocar no cabeçalho, na tabela EKKO, eu vou ter que mexer nesse include aqui, ó. CI underline EKKO DB. Então, duplo clique aqui. Ele fala que vai criar, né, o include. No caso aqui é uma estrutura. Então, vamos lá. Campos adicionais no documento, no cabeçalho do documento de compras. Tem que começar com o ZZ, tá? Para não entrar em conflito com os campos standard. Então, vou criar 3 campos aqui. Tá? Poderia ser qualquer coisa, desde que comece com o ZZ. O primeiro vai ser char10, o segundo vai ser um inteiro e o terceiro vai ser data. Beleza? Salve e ative. Aqui vai demorar um pouco, por quê? Geralmente a tabela EKKO, que vai ser a tabela que vai incluir esses campos Z dentro dela, ela é uma tabela grande, tá? Então o sistema demora um pouco para ativar porque ele está modificando lá no banco de dados. Tá? Então aguarde, pode ser que demore um pouquinho mesmo, tá? Ativação concluída. Deu alguns avisos aqui, vamos dar uma olhada, tá? Isso aqui não é importante, isso aqui não vai dar nenhum problema, tá? Beleza. Vamos voltar. Aqui, ó, ele já colocou um símbolo dizendo que a gente mexeu aqui, tá? Já criou esse objeto. Vamos dar uma olhada aqui na tabela EKKO. Vamos procurar os nossos campos aqui, ó. ZZ. Aqui, ó. Ó, lembra aquele CI underline EKKODB? A gente criou
essa estrutura aqui para ele colocar dentro da tabela QKO, tá? Então, estão aqui os nossos campos, tá? Vamos voltar lá na Cmod. Qual que é o próximo passo? A gente já pode colocar esses campos na tela standard, tá? Onde esses campos vão aparecer? Vamos entrar lá numa transação, que é a ME23N, onde você vai exibir o documento de compras, tá? Então, o que que tem nessa transação? Ela tem informações do documento de compras, cabeçalho, item, um monte de coisa, tá? Você está visualizando apenas. Onde os campos Z que a gente está colocando vão aparecer? Vai aparecer uma abinha aqui que acho que é Customer Data, né? Dados do cliente, uma coisa assim. Então, assim que a gente criar essa tela, já vai aparecer aqui, tá? No caso, não está aparecendo, vai aparecer aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Qual que é a tela, a subtela, né? Que vai ser uma subtela, que vai ter os campos de cabeçalho. Essa aqui, ó. Essa 101, dentro desse programa. Então, vamos dar duplo clique aqui. Ele está falando que vai criar essa tela, né? Aqui a gente pode colocar uma descrição. Campos Z de cabeçalho. Você vai colocar como subtela, tá? Aqui na lógica da tela, vamos comentar isso aqui. E vamos criar o módulo PBO e o módulo Py. Só dar duplo clique. Sim. Pode aceitar aqui. Pacote local mesmo. Vou tirar aqui os comentários, tá? A gente não vai colocar nada agora. Depois a gente vai mexer aqui, tá? Deixa eu ativar tudo. Pode dar a primeira opção ali, né? Só questão de idioma, né? Que tá, o original é alemão. Ó, a língua original aqui. Só que a gente tá em inglês, no caso, tá? Dele dá aquela mensagem. Pode modificar no idioma original, tá? Agora a gente vai criar o módulo Py. Beleza, deixa eu tirar os comentários. A gente só vai mexer nesse módulo PBO Py se a gente precisar, tá? Não necessariamente a gente tem que colocar algum código aqui. Só vou deixar pronto para mexer caso a gente precise, tá? Agora a gente vai acessar o layout da tela, para a gente colocar aqueles campos dentro da tela. Então aqui você vai clicar nesse botão. A estrutura que a gente vai mexer é essa aqui, ó. EKKO underline CI. Pode apertar aqui, ó, Get from Dictionary. E ele vai mostrar os campos que a gente pode adicionar na tela, os campos Z, tá? Que a gente acabou de cadastrar lá no na nossa estrutura. Então vamos lá. Marque aqui os campos que você quer adicionar. Coloque na tela. Alguns já até puxam aqui uma descrição, tá? Você pode modificar. Esse aqui é o campo 1. Esse aqui é o campo 2. E esse é o 3. Vou deixar aqui tudo no cantinho, tá? Pronto. Adicionei os campos, vou salvar, ativar. E os campos já tem que aparecer na tela, tá? Vamos dar uma conferida? ZME23N. Olhando aqui nas abas, eles não apareceram ainda, tá? Vamos dar uma olhada lá na Cmod, que eu acho que a gente não ativou ainda o projeto ali de ampliação, tá? Deixa eu voltar aqui então. Estamos na Cmod, ele já marcou aqui, ó, que tem implementação. E agora a gente vai modificar e ativar esse projeto de ampliação, tá? Então clique aqui nessa varinha de ativação. Pronto. Ativamos o Enhancement ZME001, que é o nosso projeto de ampliação, tá? Então vamos testar agora, acessando a transação ME23N.
Ele está compilando lá, tá? O programa, porque a gente mexeu, né? Então isso é normal. Agora apareceu uma abinha aqui, ó. Customer Data. Tá vendo? Quando eu clico, aparecem os campos que a gente criou lá na nossa estrutura e depois adicionou na tela. Então já apareceu a abinha e já apareceu os campos. Qual que é o próximo passo? Agora fazer funcionar tanto a leitura desses campos como a gravação na tabela. Porque do jeito que está aqui, não vai funcionar. Se eu colocar aqui esse aqui é texto, né? char 10, teste 1 e colocar uma data aqui, ó. Se eu tentar salvar, eu estou na ME23N. Para modificar esse documento, eu preciso ir na transação ME22N, tá? Então, ME21N cria o documento de compras, ME22N modifica e ME23N visualiza, tá? Então, eu quero modificar esse documento. Vou tentar modificar aqui, ó. Teste 1, 2, 3 e uma data. Vou tentar salvar. Ele está falando que nenhum dado foi modificado, tá? Por quê? Ele não está reconhecendo ainda esses campos, tá? Então ele não vai salvar. Se eu sair e entrar, vai estar vazio, tá? Então como que a gente faz para funcionar tanto a gravação lá no banco de dados, para gravar na tabela de fato, na IKKO, e também carregar os dados. Quando tiver alguma coisa na tabela, ele carregar para a tela. Então a gente tem que fazer isso lá na transação CMOD, tá? Então o primeiro include, a primeira function exit que você vai mexer é essa aqui, ó. Então aqui termina com 006. Dê duplo clique. Aqui ele já encaminha para um módulo de função que tem um include dentro, um include Z, tá vendo? Então esse include é o que você vai modificar. Dê duplo clique aqui no include. Ele dá um aviso aqui embaixo, normal, só apertar Enter. E ele está falando que o include não existe se você quer criar. Sim. Objeto local. Pronto, o include está vazio. Agora o que a gente coloca aqui? Aqui a gente vai alimentar os campos que a gente colocou na tela, tá? Então, que campos que eu vou puxar? Vamos voltar aqui de novo? Pode salvar. Esse módulo de função, você pode copiar esse texto e colar lá dentro para você se orientar melhor, tá? Então, vou criar aqui um comentário. Aqui, você tem que preencher aqueles campos da tela com uma variável que tem aqui disponível, tá? Então, é programa para tela, tá? Só para a gente localizar aqui melhor. Vamos voltar aqui. Então, esse aqui ó, é referente ao módulo PBO, tá? É aqui que a gente vai copiar os dados do programa para a tela. Onde que eu copio? Vem aqui no módulo de importação. A gente vai usar essa estrutura aqui, ó. I, CI e KKO. É aqui que tem os dados, tá? Então, vamos lá. No código. Aqui tem nosso campo ZZ campo 1, tá? O 2 e o 3. E para onde a gente vai colocar, para onde a gente vai jogar esses campos? Para o campo que a gente definiu lá na tela, que no caso é EKKO_CI. Então aqui a gente vai copiar ZZ campo 1, vai ser dessa forma, tá? Então vamos fazer o igual para os outros dois campos. Então a gente está copiando o valor do campo do programa standard para o nosso campo Z, tá? Que é outra estrutura que está aparecendo na tela, tá? A gente tem que fazer dessa forma. Vou colocar aqui no comentário também. Carrega campos para a subtela. Vou salvar, ativar. Agora vamos voltar lá para CMOD. Ele já marcou aqui que a gente implementou essa function exit, tá? Agora a gente vai implementar outra, que é para pegar os dados da tela e gravar no programa, tá? Então a gente tem que fazer essa movimentação de dados, tá? Pegar do programa, jogar na tela e pegar da tela, jogar no programa, tá? Para tudo funcionar. Então a gente vai mexer nesse aqui, ó, no final 008, nessa function exit, tá? Vamos criar esse include. Vamos dar enter aqui. Sim.
objeto local. Vou copiar lá a descrição dessa função, tá? Para a gente saber o que ela faz. Ó, ela importa dados da subtela para do programa de documento de compras, né? O cabeçalho. Esse include, então, importa dados da tela para o programa. Subtela, né? Vou aqui. Então, a direção aqui é da subtela para o programa. Tá? Então, estou pegando dados da subtela jogando no programa. E quais variáveis eu utilizo para fazer isso? Os campos da subtela estão nessa estrutura aqui, ó. EKKO, underline CI, ZZ, campo 1. E aonde eu vou jogar esses dados? Vou jogar para uma variável que tem aqui, ó. Vou voltar. E a gente vai usar essa variável aqui, ó. E, underline CI, underline EKKO. Vou colocar aqui, então, E, underline CI, underline EKKO, traço, e o nome do campo. GZ, campo 1, igual. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Pronto, vou salvar, ativar. E agora eu vou voltar lá para CMod. Deixa eu ativar tudo de novo, né? Só para garantir. E a gente vai testar isso lá na transação ME22N. ME22N. Aqui ele já carrega o documento de compras. E eu vou digitar aqui alguns valores. Teste 1, 1 aqui e uma data. Vou salvar. Ele falou aqui embaixo que a ordem de compra, padrão, o número foi modificada. Tá? Vamos ver se modificou mesmo? Vamos lá na transação SC16N. EKKO, a gente precisa do número da ordem de compra, eu esqueci de pegar. Deixa eu copiar aqui. Vou colar aqui o número da ordem de compras. Executo. Dou 2 cliques. Ctrl F, ZZ. Ó, tá aqui, ó. ZZ campo 1, teste 1. ZZ campo 2 com 1 e ZZ campo 3 com a data. Certinho, gravou corretamente. Agora a gente vai ver se está carregando os dados corretamente também. ME22N. Tá aqui, ó. Teste 1, teste 1, 1 e a data. Carregou normalmente. Agora vamos ver se está atualizando aqui, porque a gente colocou uma vez, né? Como se a gente estivesse inserindo, mas é um comando de atualização, né? No final das contas. Vamos modificar aqui, teste 2. Aqui vai ser 2 e colocar outra data. 31. Vamos salvar. Olha lá, salvou. Vamos sair e vamos usar agora a ME23N para visualizar. Olha lá, modificou certinho, tá? Então funcionou tudo. A gente criou os campos dentro daquela estrutura específica, tá? A gente colocou os campos na tela. A gente modificou para carregar os campos do programa para a tela e depois pegar os dados da tela e jogar no programa, tá? Nos dois sentidos. Aqui a gente pode fazer uma melhoria ainda. Como eu estou na ME23N, eu estou visualizando. Mas os campos estão abertos para modificação aqui, tá vendo? Isso aqui não fica legal, né? Porque se você for seguir o padrão aqui, ó, tá tudo bloqueado. Porque eu só posso visualizar, eu não posso modificar. Então como que a gente faz para modificar esses campos na ME23N? A gente tem que mexer lá no PBO, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui na CMod e naquela tela que tem os campos. Que é essa aqui, ó. Essa 101. Eu vou modificar aqui, ó, o módulo PBO. Tá? É aqui que eu vou colocar a lógica. Vamos lá, então. Vou fazer um if aqui.
site code igual a ME21N ou ME22N. Então, se eu tiver em uma dessas duas transações, eu posso modificar. Ele já está habilitado para modificar, tá? Então, eu vou fazer o contrário aqui, ó. Quando não tiver em uma dessas duas transações, tá? Aí eu vou fazer o bloqueio dos campos. Então, loop at screen. Vou colocar aqui o... Opa! Vou colocar aqui um if screen name. Se o campo tiver EKKOCI, quer dizer que é um campo que está dentro daquela estrutura com o campo Z. Então, eu não vou habilitar a modificação nesse caso, tá? Vamos lá. O que eu faço daí? Coloco aqui string input igual a 0, para não permitir a modificação. E tem que chamar essa instrução modify screen para que funcione de fato, tá? Então, vamos dar uma revisada, ó. Se não for a ME21 e ME22N, eu vou bloquear os campos, tá? Eu só posso habilitar esses campos na criação do documento de compras e na modificação. Na visualização, não precisa, tá? Vou salvar, ativar e a gente vai testar agora. ME21N. Os campos estão habilitados para modificação, tá? Agora vamos testar na ME22N. Também posso modificar. Certo? E agora eu vou testar a ME23N. Não posso modificar. Então tá funcionando certinho, tá? Tá fazendo todas as operações que a gente quer. Vamos voltar na CMod. Então aqui a gente viu um exemplo prático, né? Funcionando, a gente colocou campos esse dentro de uma transação standard, no caso de documento de compras. Tá gravando, tá carregando. A gente colocou os campos esse na tabela standard. Tá bloqueando quando é só para visualizar. Então aqui você já tem um exemplo funcional de implementação de um enhancement, né? Usando a transação CMod, tá? Aí você pode se perguntar, e essas function exits aqui que a gente não mexeu? Você pode mexer, tá? Se você precisar. Então você vai dando uma olhada aqui, ó, no nome. O que ela faz? Ó, exporta dados para a subtela de cabeçalho de documento de compras. É o módulo PY. Tá? A gente não precisou mexer aqui. Mas se você precisar, pode implementar. Tá? Dá duplo clique aqui. Cria o include. Tá? Você pode colocar um breakpoint dentro do include e ver quando o standard passa ali. Você pode ver que variáveis você pode modificar. Vai testando, tá? Para descobrir como que funciona. Então, mesma coisa com os outros. Ó. O que isso aqui faz? Ó, reseta os dados do cliente no começo de um novo documento, sem diálogo. Também deve ser para limpar dados, né? Quando cria um novo documento, né? Não sei. Terei que debugar e ver o que faz, tá? Tem outras telas aqui, ó, que você pode ver para que serve. Ó. Essa aqui tem que ver o que ela é. Se é de item, tá? Aí cada tela aqui vai ser uma coisa. Na internet também tem muita informação, tá? Você pode colocar esse nome aqui, ó, MM06E005, que vai ter um monte de tutorial do pessoal explicando como você implementa, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa que eu falei aqui, mas pode ser que alguém fale uma coisa ou outra diferente, né? Alguma informação adicional que pode ser útil para você, tá? E isso vale para todos os outros enhancements que tem disponíveis lá na SMod, tá? Você pode pegar cada um deles, jogar no Google, que provavelmente, né, se for uma coisa muito utilizada, né, pelas empresas por aí, vai ter alguém ensinando como implementar. Se não tiver, não tem problema, tente você mesmo. Vai implementando, né, cada componente ali que provavelmente você vai conseguir, tá? Dá uma olhada lá na documentação que vai te ajudar nesse ponto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.